Olá, começando mais um podcast Cineclube Matinal. Sou o Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, mais uma vez dividindo a mesa com meu amigo, jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone. Oi, Marcelo. Oi, Roger. Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bacana. Hoje no Cineclube Matinal nós vamos focar, né, Marcelo, muito no cinema de um país que a gente gosta muito, do país, mas também, claro, da produção audiovisual dele, Argentina. A gente já falou aqui no podcast muito sobre séries argentinas, falamos sobre o Eternauta, sobre o Faz Nada, né, o Meu querido zelador. Meu querido zelador, que estão em várias plataformas aí de streaming. Hoje a gente vai falar de cinema argentino. Nós gostamos muito dos filmes que vêm aqui dos Hermanos, e eles têm uma produção com alta qualidade e com uma variedade de gêneros, e que já chegou com maior variedade também, de diversidade e frequência nos cinemas brasileiros. Infelizmente, nos últimos anos, nem tanto quanto a gente gostaria, por questões de distribuição internacional, questões específicas da Argentina, políticas, econômicas, né? Mas tem um recurso bacana para a gente ficar um pouco mais... recuperar filmes e rever filmes mais antigos argentinos e também acompanhar a produção atual do país, que são os streamings, as plataformas, né, de streaming que costumam colocar bastante coisa. A gente já falou, como eu disse aqui, das séries. Então, nos filmes, a gente deu uma olhada numa plataforma que talvez eu acho que é a mais popular de todas, que é a Netflix, e fizemos um levantamento de mais de 50 títulos, né, Marcelo? Mais de 5 dezenas de filmes lá, deve ter talvez bem mais do que isso, inclusive. Sim. E aqui no programa hoje a gente vai fazer um apanhado, uma garimpada, uma seleção para você ir procurar e assistir, rever, às vezes recuperar um filme mais antigo ou descobrir essas pérolas do cinema argentino que estão no catálogo da Netflix. E a gente vai começar, né, Marcelo, falando de um dos grandes diretores, é um cara bastante renomado, cineasta, diretor e roteirista, produtor, que é o Marcelo Pinheiro, um filme chamado Cavalos Selvagens. É um filme bem interessante, é um filme de assalto, de golpe, que virou um subgênero de cinema argentino quase, e ele é um dos primeiros títulos a romper as fronteiras, digamos assim, argentinas e ir para o mundo com esse tipo de temática, que é entre o policial, o drama e o humor, e tem dois grandes atores. O Marcelo vai falar um pouco do Cavalos Selvagens aí para nós. É um filme lá de meados dos anos 90 e é um dos primeiros filmes de um ator que acabou se tornando bem conhecido depois, né? O Leonardo Sbaraglia, até guarde esse nome que nós vamos falar dele mais adiante. Uhum. E o Federico Lupi, que é um grande ator argentino. E o Hector Alterio. Desculpa, fiz a confusão. Que também é outro. Federico Lupi é um baita, mas não é o Hector outro Alterio. Filme que a gente vai falar. É o Hector Alterio e o Leonardo Sbaraglia. É um filme que une duas gerações do cinema argentino. Isso. Numa história assim de alguém que leva um golpe de um banco, resolve fazer a revanche e se une com um executivo. Então são dois tipos improváveis, um homem mais velho e um homem mais jovem, que acabam caindo na estrada em função dessa improvável união de interesses contra um inimigo comum, que é o caso, um grande sistema financeiro, um grande banco, no caso, assim, né? E os argentinos, desde então, têm feito muitos filmes com essa pegada, com essa temática, né? De golpe contra sistema financeiro, contra bancos. Mas o que é interessante é que são filmes com uma pegada policial, mas como a gente disse aqui também, tem humor, também tem drama, e também tem uma questão política que eles sabem colocar muito bem nos filmes, que é um contexto social. Então tem uma coisa meio de dar uma revanche e dar um revide, assim, num sistema corrupto e opressivo, né, institucional. E aí o golpe também tem uma coisa meio de Robin Hood, assim, e de revide pro sistema. Sim, inclusive teve um mais recente, só para dar um gancho aqui, que não é o Odisseia dos Tontos, com o Ricardo Darín. Exatamente. Também é esquema de uma vingança contra o sistema financeiro. É um tema recorrente dos argentinos. Agora, a gente falou, né, que são vários os gêneros mais distintos os argentinos fazem,
filmes. E um dos estilos que eles também estão se aventurando agora é ou pelo menos está chegando agora aqui, uns títulos nessa linha, é o cinema de horror, cinema de gênero. E O Mal que Nos Habita, quem está nos assistindo está vendo aí agora o trailer, um filme do Demian Rugna, um filme de terror muito interessante, que se passa numa zona rural da Argentina e que se inscreve, né, Marcelo, numa vertente muito potente do novo terror internacional, que é o que eles chamam de folk horror, né? O terror folk que pega histórias, mitos, personagens que são que fazem parte da cultura ancestral de regiões, dos países, ligados normalmente a uma zona rural, e atualizam e colocam assim com essa pegada do terror. Fala do Mal que Nos Habita, então, para nós, Marcelo. Se passa numa região, como o Roger falou, assim, do Pampa argentino, assim, bem remota, num grupo de pequenos proprietários, e o tema central do filme é a possessão demoníaca, que é um tema recorrente do horror. E aí essa pequena comunidade, esse grupo de moradores, acaba sendo atingido por essa entidade, assim, que literalmente baixa ali nesse meio rural. E aí é o filme que também fala dessas relações de poder, né, que é muito caro também do cinema argentino, né, entre patrões e empregados. Está sempre perpassando os filmes, né? É interessante isso. Essa relação de poder, relações familiares. Então, assim, o terror, ele é subjacente, isso que é o bacana desse filme, que a ambientação, ele é todo original, assim, pela ambientação, pelo tipo de temática, pelos personagens que apresenta. Não dá para falar muito sobre ele, para não dar spoiler, mas vale muito a pena. Assim. E aí o Demian Rugna teve aqui, já teve algumas vezes em Porto Alegre, né, em função do Fantaspoa, o Festival de Cinema Fantástico aqui da capital gaúcha. Inclusive, a gente já teve um episódio dedicado a ele aqui no podcast, ao festival, e ele já teve aqui apresentando, inclusive, esse filme, O Mal que Nos Habita. Eu entrevistei, eu fiz um debate com ele. É um cara muito interessante e muito ligado nas diversas vertentes do cinema de gênero. Mas uma dos estilos, digamos assim, de cinema que os argentinos fazem com muita propriedade são os dramas relacionados a crime, a questões policiais, e que, de novo, como também já abordamos, né, sempre tem um viés e um panorama social, de comportamento, uma crítica de costumes, e é o caso desse filme, El Patrón, do Sebastian Schindler, e com grandes atores também, né, que é uma característica do cinema argentino. Nós vamos falar agora sobre esse filme, que tem bem isso que o Marcelo falou quando estava se referindo ao Mal que Nos Habita, que é uma questão de social, de diferença de classes, de opressão de classes. E aí, no caso, é o dono de um açougue que explora um sujeito, um funcionário que é analfabeto, um cara mais simplório, que veio do interior da Argentina. Tem a relação entre eles e tem, claro, uma questão criminal. Conta aí, Marcelo, um pouco desse filme. Como bem isso que o Roger falou, o filme ele vai crescendo numa tensão, porque o dono do açougue, ele tem uma relação meio, não só de opressão, mas de sadismo mesmo com esse funcionário, né? E o pobre coitado tem que se sujeitar às mais degradantes condições de trabalho, de vida, em função da necessidade. E vai alimentando a tensão do filme até qual é o limite. A gente vai ver no filme, assim, tipo, até onde esse homem vai aguentar essa situação. E isso é o bacana do filme, assim, a forma como ele regula a tensão, assim, até chegar no desfecho, assim. E é muito interessante a forma como o diretor conduz isso. E tem 3 grandes atores que talvez vocês não associem pelo nome, mas muito provavelmente quem assiste a cinema argentino já deve ter visto pelo menos 2 deles em alguns títulos, e eles sempre estão muito bem. Que é o Joaquim Furriel, né, que faz esse empregado, né, do açougue. O patrão, que é o Luiz Zimbrovski,
também um baita ator, e o Guillermo Fanning, que faz o advogado. São 3 ótimos atores. O Guillermo Fanning vai aparecer nos outros filmes que nós vamos falar aqui no programa de hoje. Agora, o Sebastian Schindler, que é o diretor desse filme, também tem um outro título no Netflix, no catálogo, que a gente recomenda muito, e que também tem a ver com tribunal, também tem uma questão criminal, mas tem uma questão daí de classe, igualmente, mas também de relações familiares, que é Crimes de Família, também com atores, atrizes muito bons, e que o Marcelo vai nos dizer do que se trata o Crimes de Família, Marcelo. A gente está vendo, quem está vendo, né, junto com a gente, a Cecília Roth, dá para dizer que ela é a protagonista do filme. Ele lida muito com essa questão, que a gente já falou, de relações de poder, que ela faz uma mulher rica que tenta mover assim todos suas relações para salvar o filho de uma acusação de assassinato. E isso aí, obviamente, implica dilemas éticos assim muito sensíveis, assim, até que ponto a mãe vai se empenhar para salvar o filho. Sim. Que a gente presume que seja de fato culpado. E em paralelo a isso tem toda uma relação que não dá para falar muito assim de que ponto se interliga com a trama principal, que é com a empregada da família, que é uma jovem que veio lá daquela região norte da Argentina, que geralmente são associados, assim, onde os empregados argentinos geralmente vêm dessas pessoas que têm esses vínculos com a comunidade indígena, que se chama assim, que são aqueles que, os argentinos de Buenos Aires, são vítimas muito de preconceito, assim. Então tem toda essa relação da empregada, da família, até que ponto ela também, tipo, como foi no Patrão, ela vai aguentar a opressão e a chantagem que ela vai ser vítima dessa mãe, assim, que ela vai ser envolvida nessa história principal com o filho. Também não dá para se falar muito o que acontece, porque estraga as surpresas. Isso, e além da Cecília Roth, essa grande atriz aí, que de muitos filmes argentinos, mas ela se divide entre a Argentina e a Espanha, onde ela mora, participou de filmes como também do Pedro Almodóvar, né? Como Tudo Julieta e Tudo Sobre Minha Mãe. Tem o Miguel Ángel Solá, faz o marido dela nesse filme Crimes de Família, que também é um baita ator argentino, também um rosto bastante conhecido para quem acompanha o cinema dos hermanos. Gente, nós vamos fazer um intervalo rápido aqui e voltamos com mais uma leva de filmes argentinos, especificamente de um grande diretor que tem boa parte da sua filmografia tá lá no Netflix para a gente poder assistir. A gente já volta. A gente tá de volta com o Cineclube Matinal. Estamos fazendo uma imersão no cinema argentino, especificamente títulos que estão disponíveis na plataforma Netflix. E agora esse bloco aqui a gente vai falar, né, Marcelo, de um grande realizador hermano aí argentino, que tem muitos dos seus melhores filmes disponíveis aí na plataforma, que é o Pablo Trapero. E nós vamos começar falando de Do Outro Lado da Lei, que é um dos primeiros filmes dele, né? Chama-se El Bonaerense, originalmente. E, de novo, como a gente já falou a respeito de outros títulos aqui, sempre uma questão, no fundo, de embate entre uma cultura que vem, que vem do campo, rural, que tem outros valores mais tradicionais, mais simples, talvez, com as questões urbanas das grandes cidades, a violência e a corrupção que estão nesse caso, e também uma questão de opressão social e violência de classe. Como é que é esse filme Do Outro Lado da Lei, Marcelo? Como o Roger disse, é um filme. Esse foi, acho que o primeiro, apesar do Trapero ter filmes anteriores, inclusive tem um até na Netflix que a gente acabou não listando para não ficar muito filme do Trapero, que é o Mundo Grua. Isso. Que é o primeiro longa dele, é um filme em preto e branco, tem na Netflix também. Mas o Bonaerense, ou O Outro Lado da Lei, eu acho que foi o primeiro filme dele a estrear no circuito comercial aqui do Brasil, pelo menos em Porto Alegre, assim. E ele fala a história basicamente de um rapaz do interior, que ele é acusado por um chefe de
pelo patrão dele de ter cometido um crime que ele não cometeu, e para fugir da punição, da prisão, ele vai para Buenos Aires, onde acaba vendo como único recurso assim, de sobrevivência ingressar na polícia. E aí, dentro da polícia, ele acaba tendo contato assim, com umas facções assim, criminosas de próprios policiais, que a gente sabe esse tipo de filme americano, assim, que tem muito disso, né? Do policial que tenta manter a honestidade no meio de um círculo de violência e corrupção, assim. Aí ele vai ter toda essa pressão dentro da força policial diante dos colegas, ao mesmo tempo que ele tem esse passado aí perseguindo ele, e a realidade do presente dele vai ser essa de como conviver no meio desse mundo tão hostil, feito, curiosamente, pela própria polícia, assim, né? Que é um ambiente muito violento e criminoso, assim. E esse painel de realidade social mais dura, argentina, periférica, é recorrente nos filmes do Trapeiro, não em todos, mas na boa parte deles. E nesse que nós vamos comentar agora, Elefante Branco, é exatamente o local onde a história se ambienta. Nesse título, o Trapeiro já trabalha com atores mais conhecidos, mais consagrados, inclusive o mais popular de todos, eu acho que é o Ricardo Darín. Tem ainda um belga, né, Jérémy Renier, que é um ator que participa muito dos filmes dos irmãos Dardenne, são dois cineastas belgas, e ainda a Martina Guzmán, que é uma grande atriz e que é esposa do Pablo Trapeiro. E esse filme se passa, conta uma história que o Marcelo vai falar um pouco melhor, eu vou só introduzir aqui, ambientada nas afueiras, né, no subúrbio de Buenos Aires, e de um grupo social com dois religiosos que tentam construir um hospital e todos os problemas que eles acabam enfrentando nesse caminho, né, Marcelo? Sim, os dois religiosos, eles tentam, que é o Ricardo Darín e o Jérémy Renier, que ele é um ator conhecido, né, pelos filmes dos irmãos Dardenne, é um ator belga, que eles vivem, dois religiosos que trabalham na periferia de Buenos Aires, e eles têm como projeto de assistência usar a estrutura de um prédio que foi abandonado, que é o tal Elefante Branco esse, para construir ali um centro comunitário de habitação social, ou de atendimento médico, assim, de aproveitar aquela carcaça e aquela estrutura para beneficiar a comunidade. E essa é a intenção deles, e a Martina Guzmán vive uma assistente social que apoia o projeto dos religiosos, né? E acontece o quê? Eles esbarram em problemas dos dois lados. Um com os traficantes e bandidos locais, que não querem saber de movimentação ali na região, principalmente de assistência, porque isso tira um pouco do poder deles, né? E também, do outro lado, de políticos corruptos, empresários que estão interessados na especulação imobiliária daquele local. Então, esses religiosos meio que ficam num fogo cruzado e vão ser cercados, o filme, além de mostrar toda essa questão do drama social, assim, que é interessante, né? Da gente ver esse lado também da Argentina mais periférica, assim, dos desvalidos, também vê a questão da violência latente ali que vai crescendo ao longo do filme, assim. E o Ricardo Darín e a Martina Guzmán, que estão aí no Elefante Branco, também estão em outro filme muito bom do Pablo Trapeiro, que está no catálogo da Netflix, que é Abutres. Mas esse já é um filme ainda bem mais pesado. Se o Elefante Branco tem as questões, como o Marcelo falou aí, com traficantes, etc., embates, né, sociais e policiais violentos. Nesse filme é mais violento ainda, e é uma visão mais cínica da sociedade. O Marcelo vai contar um pouco dessa história, que inclusive começa com não vou dar o spoiler, mas tem uma primeira, não chega a ser a primeira cena, mas logo no começo do filme, que é muito impressionante, muito impactante, e a partir de então o filme fica numa alta tensão e nunca diminui, né? É muito legal. E o tema é muito interessante. É o meu filme favorito do Trapeiro. Acho que é digamos, o ápice dele, assim, de construção narrativa, de condução do elenco, de interpretação, né? Porque o Darín, acho que é um dos melhores papéis que eu já vi ele fazer. A Martina Guzmán também tá muito bem.
Basicamente é uma relação o Darin, ele vive tipo um despachante de trânsito, assim, do Detran, que aplica golpes, de uma rede de golpes que é de forjar acidentes de trânsito para ganhar seguro. Então ele é um cara que se especializou nesse tipo de golpe, assim, de forjar acidentes com vítimas para ganhar, para fazer essas pessoas ganharem o seguro. E a Martina Guzmán, ela é uma médica do serviço de emergência, o SUS não, a SAMU, lá de Buenos Aires, que atende uma ocorrência. Aí, durante um desses episódios, eles vão acabar se cruzando, né? O médico e esse trambiqueiro, né? Só que por trás de toda essa rede criminosa, acaba tendo alguém que vai ficar insatisfeito com o rumo das coisas, e aí envolve todos eles numa ciranda de crescente tensão e violência, assim, porque as coisas começam a sair do rumo, assim. Isso. E essa atriz, Martina Guzmán, já falou aqui que ela é companheira, esposa do Pablo Trapero, ela tem um grande destaque nesse próximo filme que a gente vai comentar, que é o Leonera, também outro escrito e dirigido pelo Pablo Trapero, e que é um filme, um drama social também, que é um dos gêneros preferidos aí desse cineasta, e que tem sempre uma questão também envolvendo polícia, e no caso é uma personagem que tá presa e que tá grávida e vai dar à luz na prisão. Então ele aborda essa realidade de mulheres detentas que dão à luz ou criam de alguma maneira os filhos na prisão, e Martina Guzmán dá um show de interpretação. O que tu acha desse filme, Marcelo? É um filme muito bacana também. O protagonismo, dessa vez que a Martina Guzmán, nos outros filmes do Trapero, ela não é exatamente a protagonista. Isso. Nesse, ela é efetivamente a condutora da trama. Ela é uma mulher que um dia acorda cercada de dois cadáveres, né? E um deles é do namorado, tinha relações criminosas, e ela tá grávida, ela é presa e acaba, durante a gestação, desenvolvendo lá uma relação nessa ala de outras mulheres grávidas, e vai expondo qual é a realidade desse tipo de grupo nos presídios argentinos. E depois que ela dá à luz, a briga dela, a luta, é para ficar com a criança, porque em geral essas crianças filhas de presidiárias são encaminhadas para adoção ou para parentes, e aí inicia-se um drama dela tentar ficar com o filho. Isso é muito interessante. Tem uma participação do Rodrigo Santoro, assim, nesse filme, assim, que acho que é uma das poucas que eu vejo ele no cinema latino, assim, né? O Santoro. E esse filme, o Leonera, participou do Festival de Cannes. Aliás, o Pablo Trapero tem vários títulos que foram exibidos. Esse concorreu lá na competição oficial. Os Elefante Branco e Abutres participaram na mostra Um Certo Olhar, Un Certain Regard, né, que é uma mostra paralela do Festival de Cannes, mas uma das mais prestigiadas. Mas não é apenas de dramas e de histórias policiais que o cinema do Pablo Trapero é feito. Ele também flertou com uma comédia, com a comédia familiar, né, com um tema mais leve ainda, que também tenha questões sociais ali colocadas, familiares, mas em Família Rodante a coisa é mais leve, né? É uma história mais palatável, digamos assim, mas muito interessante, né, Marcelo? Sim, esse filme é o típico filme de estrada que junta uma família disfuncional em torno do desejo de uma matriarca de viajar para o norte da Argentina, especificamente na região ali da fronteira, da tríplice fronteira ali com o Brasil, ali para o casamento de um sobrinho. E ela resolve levar toda a família dela juntos, assim, filhos, genros, noras, todo dentro desse trailer. E, obviamente, como todo mundo sabe, esses filmes de família têm ali contas a acertar, alguns fios afetivos meio soltos, e a viagem vai servir justamente para externar esses conflitos e, ao mesmo tempo, aproximar essa família.
E aí vão parando, o filme tem as paradas, vai ter situações, a cada hora tem um núcleo ali que se destaca mais desses parentes, e em torno dessa relação agridoce, assim, né, de drama e comédia que junta essa viagem. Ele é um filme bem interessante, assim. Não é dos meus favoritos dele, mas é um filme bem agradável de se assistir. Assim. Exato, até não parece muito os filmes do Trapeiro, né? Exato. Como esse agora que a gente vai falar, que é um dos primeiros filmes também do Pablo Trapeiro que chegaram aqui aos cinemas, que é Nascido e Criado. É um filme que foi exibido no Festival de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, em 2007. Ganhou o melhor filme na categoria, né, de filme latino. Na época tinha uma competição específica, né, para filmes latinos. Ganhou o melhor filme e ganhou melhor direção. E é um filme que começa também de uma forma bem dura. Tem Martina Guzmán, mas é Guillermo Fenning, né, aquele ator que a gente falou lá atrás de um outro filme, El Patrón. Ele é o protagonista dessa história e que se passa, na verdade, no fim do mundo, literalmente, lá no sul da Argentina, da Patagônia, e que é uma história de um homem tentando se reconciliar com o seu passado turbulento e que se afasta do mundo por conta de um trauma, né, Marcelo? Exato, isso que o Roger falou do início do filme não é nenhum spoiler, assim, né? Que esse homem, após uma tragédia pessoal, assim, que envolve a sua esposa e a sua filha, ele resolve se isolar do mundo, assim, curar suas dores, e aí ele se manda lá para a Patagônia, para o sul da Argentina, para tentar se recompor. Só que ele não consegue, assim, efetivamente fazer isso, porque essas memórias, essa sombra, esse passar a passar a régua na sua vida, assim, vai mostrar que ele tem várias coisas mal resolvidas. E o filme vai tratar disso, assim, de como uma pessoa que passa por um trauma violento tenta se recompor, assim, para uma nova vida, ou não, né? Ou tentar afundar de vez, assim, numa relação. O filme, ele é interessante isso, porque ele não tem aquela coisa da redenção. Exato. Típica, assim, de outros filmes, né? Que a pessoa sempre vai ter uma volta por cima. Não vamos dizer, né, o que acontece, mas é mais vida real, assim. Sim, não é aquele tipo de filme, né, de redenção, de recuperação que a gente costuma ver, talvez, num cinema hollywoodiano, né? É uma outra pegada. Preciso sofrer, assim, às vezes, para encontrar um caminho, né? Bom, então essa foi a nossa segunda parte aqui desse rasante nos filmes argentinos disponíveis aí no Netflix. Falamos bastante de Pablo Trapeiro. E vamos para um rápido intervalo aqui. E na volta, finalizamos aí a nossa lista, seleção de filmes argentinos, mas daí com um tom mais leve, né? Nós vamos um pouco mais para comédia, para o romance. Daqui a pouco a gente volta. Cineclube Matinal está de volta. Hoje a gente está numa imersão no cinema argentino. Vamos falar agora, Marcelo, de alguns títulos disponíveis na Netflix, mas com uma pegada um pouco mais leve, assim, mais divertida. Os argentinos também sabem, e muito bem, fazer rir, né, e fazer comédias românticas, dramáticas. De novo, nunca esquecendo de questões sociais, políticas, econômicas, né? E eu acho que isso é o tempero especial das histórias deles, que é o caso desse filme aí, que quem já está rodando o trailer, para quem nos assiste também, que é O Granizo, do Marcos Carnevale. Vamos falar de alguns títulos desse realizador, diretor e roteirista, e que tem esse grande nome aí da televisão e do cinema argentino, que é um fantástico comediante, mas também um baita ator, que é o Francella, né? Guillermo Francella. Fala um pouco de Granizo, Marcelo. O Francella, ele vive um apresentador do Tempo, da TV argentina, que é super popular, assim, é uma celebridade da TV, porque ele é espalhafatoso, ele faz tipo um show, ele transforma a apresentação do Tempo num show, tem uma grande audiência, e ele tem a fama de nunca errar. As pessoas seguiam muito por ele, os vizinhos, os amigos, tudo para programar suas vidas em função das previsões dele.
até que o dia que ele erra. E erra feio. E erra feio. O granizo do título do filme tem a ver com isso, né? Com esse erro dele. E ele subitamente cai em desgraça, assim, né? E aí o filme vai acompanhar esse mergulho dele ao inferno, literalmente, porque o erro dele foi catastrófico, assim, né? O filme exagera bastante nessas questões e ele vai viver uma experiência meio mística, assim, por uma região remota da Argentina, em função desse degredo que ele vive, assim. É um filme bem interessante. A primeira metade dele é bem divertida, assim. Depois eu acho que ele dá uma desacelerada, assim. Mas fica mais dramático, né? Mas é um filme muito bacana, assim. Outro filme desse diretor, Marcos Carnevale, interessante, que mistura, faz um cruzamento entre comédia, drama e romance, é Goyo, né? E que é uma história de um rapaz... de novo, nós temos uma questão social aí muito forte. É um rapaz que é do espectro autista, mas que vem de uma família bem... família rica, né? Uma família com dinheiro e que vai trabalhar no Museu Nacional de Belas Artes da Argentina e que acaba se encantando por uma segurança do museu, que é uma mulher um pouco mais velha que ele, etc., outra classe social. Sim. E aí tem todas as questões, né, de relacionamento, também de diferença de classe, também de uma questão, né, de um sujeito que é neurodivergente. Fala, Marcelo, tudo. O filme é interessante. O rapaz de uma família rica, a mãe dele, a gente viu ali, é vivida pela Soledad Villamil, né, uma das grandes atrizes da Argentina também. E ele tem uma autonomia, ele é um autista com autonomia, assim, vai trabalhar nesse museu. Ele é muito apaixonado por artes, ele gosta de pintar, vai trabalhar no Museu de Belas Artes de Buenos Aires e acaba se apaixonando por uma segurança, que é uma mulher muito mais velha, que tem filho, e aí o filme explora muito essa questão desse amor improvável, assim, né, entre um rapaz rico e jovem e uma mulher mais velha, madura, e ela tem um histórico que ela arrasta junto de um relacionamento abusivo com o ex-marido, que acaba se intrometendo na história, e é muito interessante. O Goyo tem uma relação muito bonita com o irmão, e o filme, assim, ele é aqueles filmes assim, né, Roger, agridoce, assim, que as pessoas veem assim, com um sorriso no canto dos lábios, assim. Ele é interessante para quem gosta desse tipo de produção, assim. Isso. Às vezes eu acho que ele fica meio sentimentalista demais. Exato. Mas é agradável. É assistível, bem assistível. Bem assistível. E no elenco tem a Cecília Roth, né, também, que a gente já falou aqui, grande atriz argentina, e a Soledad Villamil, que o Marcelo lembrou, que é uma atriz que ficou muito conhecida, é atriz e cantora, por conta de O Segredo dos Seus Olhos, né, aquele filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, dirigido pelo Juan José Campaneja, e que ela contracena com o Ricardo Darín, né, o grande astro do cinema argentino, e a Soledad Villamil também está no elenco de um outro filme do Marcos Carnevale, que a gente está recomendando aqui, está disponível na plataforma Netflix, que é Muito Amor para Dar, e que é também uma história bem curiosa, né? Um sujeito com duas famílias, duas esposas, e que isso a gente sabe que sempre dá um rolo, né? Duas contas de luz, né? Então... dois... esse filme, ele é o exemplo, assim, digamos que a gente pode dizer, da comédia popular, assim, que a gente tem aqui no Brasil também, a comédia mais rasgada das situações mais absurdas, assim, do cotidiano. É a história de um sujeito que tem duas famílias, né, efetivamente, e se esforça no dia a dia para dar conta dos compromissos que esse tipo de expediente exige, né, da pessoa. Aí, até o dia que ele tem um acidente, vai parar no hospital e são chamadas as duas famílias, né? Uma não sabe da outra, vão se conhecer no hospital e o filme vai explorar todo esse choque, assim, né? Só que daí vai entrar em campo a sororidade, né, das mulheres para dar uma lição nesse sujeito que se acha muito esperto, mas vai se ver em maus lençóis, assim. E o filme ele vai explorando por isso. As mulheres vão vendo que tem outras possibilidades românticas na vida, vão indo. Então é interessante, assim. Tipo, não é o mais dispensável da nossa lista, eu acho, assim, né? Também são bons atores, sempre são bons atores e atrizes, atores, né? E isso é o que ajuda muito os filmes. Às vezes eles nem são tão empenhados assim, mas eles são muito bem atuados, né? Esses que
que estão chegando aqui. É o caso do próximo filme que a gente vai recomendar, que é O Suplente. Daí já não é comédia, ele é um drama, mas também é mais solar, num certo sentido, porque tem muitos bons sentimentos, digamos assim, envolvidos, que também tem uma questão social novamente forte, né, porque se passa numa zona de periferia, um professor que chega numa escola e que tem que domar e encantar um grupo de estudantes e que no primeiro momento não são nada receptivos a ele, né, Marcelo? Sim, eu gostei bastante desse filme. Ele é protagonizado pelo Juan Minorin. Isso. Que a gente vai falar dele logo em seguida também, que é um outro ator bem destacado do cinema argentino. E ele vive um professor que é crescido num bairro periférico de Buenos Aires, sai para seguir sua vida, mas acaba pelos rumos do destino voltando para essa comunidade. E ele tem um relacionamento complicado com o pai, que é vivido por aquele grande ator chileno, Alfredo Castro. E ele resolve, nessa escola comunitária onde ele cresceu e estudou, ele acaba se aproximando de um jovem que é perseguido por traficantes locais. Então, o filme vai se desenvolver toda nessa relação dele de tentar se inserir, ganhar a confiança desses rapazes e moças que são complicados, assim, comportamentalmente, né? E, ao mesmo tempo, proteger esse jovem que está sendo ameaçado de morte, assim, pelos bandidos locais, assim. E também tem uma relação dele com o pai, também, que sempre foi complicada e vai ser um motivo dele se aproximar desse passado dele, assim. É um filme bem interessante, assim. E o Marcelo falou lá no começo, para guardar o nome de Leonardo Sbaraglia e do Juan Minorin, outros aí, né? E o Leonardo Sbaraglia é também um grande ator aí do cinema argentino e que tá nesse filme Vamos Consertar o Mundo. Também tá no Netflix, né? Na plataforma, que é do Ariel Vinograd. E também tem uma questão, tem um tom de comédia, mas muito dramático, familiar, a relação de pai e filho. E o Leonardo Sbaraglia tá muito bem, tem um menino que faz um ator mirim também, tá ótimo. Como é que é esse encontro? Que história é essa, Marcelo? O Sbaraglia faz um produtor de TV, assim, bem sucedido, bem na vida, assim, que subitamente se vê com a missão de cuidar de uma criança quando a mãe da criança, que é uma ex-namorada dele, vai viajar. Só que nesse meio tempo surge a dúvida de se efetivamente ele é o pai da criança, do menino ou não. E o filme ele vai todo se transcorrer nessa relação de ele tentar descobrir se ele é ou não é o pai da criança. Se não for, né, não vou dizer nada aqui, percorrer e tentar descobrir quem seria o pai. E o legal do filme é assim, essa proximidade que os dois, porque ele sempre foi um pai meio ausente, né, porque ele separou da mãe desse menino, e aí ele vai ser obrigado a ter essa convivência com o garoto, e nisso aí eles vão se descobrindo, né? Vai nascendo uma amizade, uma afetividade, até o ponto de saber se realmente ele vai continuar com a criança ou não. Uhum. O filme, como eu disse, é dirigido, né, por Ariel Vinograd, e o Ariel Vinograd é um dos autores de uma série. A gente encerra por aqui a nossa série de indicações de filmes argentinos que estão disponíveis na plataforma Netflix, mas a gente quer fechar, né, Marcelo, com uma série. Eles também estão fazendo séries muito boas, já fizemos, né, a gente já disse aqui, um episódio do podcast praticamente todo dedicado também às séries argentinas, e nós vamos mudar de plataforma, vamos para a Amazon Prime Video, para indicar Menem, o show do presidente, que é, como eu disse, o Ariel Vinograd é um dos autores, diretores, tá, junto com o Fernando Alcalde, e tem Leonardo Sbaraglia como o ex-presidente Carlos Saúl Menem, e tá sensacional, né? Sim. São 6 episódios, eu consegui ver todos já, e acho bem bacana, assim, essa série, principalmente porque ela tem muito da proximidade temática, né, com a política brasileira, assim, são personagens que acabam
se repetindo, né, na América do Sul, ou no mundo em geral, assim, que a gente vê com esses políticos que são meio fanfarrões, populistas. E o Menem, eu acho que foi um dos melhores exemplos da América Latina recente, assim, porque ele ficou 10 anos no poder na Argentina, e o filme faz um recorte, assim, da ascensão dele, né, com um governador que veio lá de uma distante província de La Rioja, que é uma comunidade lá do norte da Argentina, e ele se tornou um improvável, assim, candidato que ninguém apostava. A gente conhece bem essas coisas, né? Que ninguém dava nada e o cara acabou se tornando um ídolo, porque ele sabia usar muito bem essa coisa do carisma, do posicionamento diante das câmeras, das palavras certas, se cercou dos tipos mais nebulosos, assim, né? De empresários e de criminosos até, né, que faziam o entorno dele. E o filme, ele basicamente mostra como foi a ascensão do Menem ao poder, a relação dele com a mulher, que depois se tornou ex-mulher e foi sempre uma pedra no sapato dele, porque ela era ligada com os irmãos dela, eram muito influentes no governo, essa coisa da celebridade, ele tem uma reconstituição de anos 90, assim, que era uma época muito esquisita, assim, né, da música, da cultura pop, assim, e isso aí é muito presente no filme. E o ponto de vista narrativo, ele é pelo fotógrafo oficial, que é vivido pelo Juan Minujín, né? Que é, pelo que eu li, assim, é um personagem fictício, mas inspirado em personagens reais, que é um conjunto de fotógrafos oficiais da Casa Rosada, que sabiam de todos os podres e as coisas de bastidores. Então, o filme acompanha, em paralelo à ascensão do Menem política, os dilemas éticos, porque esse personagem, o fotógrafo, ele é um cara da classe operária, o filho dele é ligado à esquerda, é um jornalista investigativo, e o conflito ético, assim, do cara vai junto com o Menem, ele vai para Buenos Aires junto com o Menem, como fotógrafo oficial, porque o Menem gosta do trabalho dele, e, ao mesmo tempo, o filho questiona como o pai está trabalhando para um sujeito tão desprezível quanto o Menem e começa a fazer reportagem. Ele é contratado por uma grande revista de esquerda de Buenos Aires e fica com essa questão dupla, né, de fazer reportagens investigativas, denunciando as corrupção e as coisas do governo, ao mesmo tempo que o pai é um braço direito do Menem. E esse pai também vive esses conflitos éticos, né, de ter uma ascensão social muito grande, assim, de ganhar muito dinheiro, né, em paralelo, assim, e também está servindo a um sujeito que, no fundo, ele admira e, ao mesmo tempo, também despreza. E o que é legal, Roger, é que o filme, a série, ela passa em revista vários fatos emblemáticos, assim, da história argentina recente, que culminaram na grande crise lá dos anos 2000, muito provocada pelas atrapalhadas do Menem, né? Que envolveu a privatização de praticamente todas as grandes empresas argentinas, né, da Telefônica, companhia aérea, linhas ferroviárias, tudo a preço de banana, nos negócios muito escusos, assim. Teve umas questões nebulosas que a série passa também, que é a dos atentados terroristas lá contra a comunidade judaica em Buenos Aires, que sempre nunca foram plenamente esclarecidos e sempre se discutiu participação de integrantes do governo Menem porque eles eram ligados à comunidade árabe, né? Então, são coisas que sempre ficaram assim, subjacentes e nunca foram esclarecidas. E também a série vai até a morte do filho do Menem, num acidente de helicóptero. A série começa nesse ponto, né? E retrocede, que nunca ficou esclarecido se foi um atentado político ou um acidente, com o Carlitos Menem. É isso. Então vale muito a pena ver, assim, para quem quiser conhecer uma boa série argentina e também ter contato com uma fase da história latino-americana muito interessante, assim. Então é isso, Menem, o show do presidente, tá lá, é uma série, 6 episódios, né, Marcelo? 6 episódios no Prime Video. Isso. Amazon. E como né, depois vocês pegam direitinho, né, recuperem aí no nosso podcast. Sim. Todos os títulos que a gente indicou. Sim. De filmes argentinos que estão na plataforma Netflix. Eu queria só fazer uma observação, como o Roger disse, a gente fez esse primeiro recorte só priorizando a Netflix, porque fica mais fácil, né, das pessoas se organizarem, de ficar procurando várias plataformas. Mas a gente já tem a ideia aqui de fazer o mapeamento de outras plataformas, inclusive destacando, assim, o cinema autoral argentino, aquele mais raiz mesmo, assim, com
com autores que eu já dei uma pesquisada e vi que tem lá Lucrécia Martel, Mariano Linas, a Laura Citarella, que são os argentinos. É um outro tipo de cinema argentino, o cinema mais né? autoral, que é o cinema dos festivais, dos grandes festivais, que são os filmes mais aclamados do cinema contemporâneo argentino, também estão representados nas plataformas. Num outro episódio aqui do programa a gente vai falar deles. Sobre isso. A gente vai então para o último intervalo e para fechar nós vamos voltar para o Brasil, né? Vamos pegar um avião aqui e deixar um pouco os argentinos de lado. Vamos falar de uma estreia de um filme muito interessante. Também tem muito a ver com esses anos 90 aí que o Marcelo falou. Anos 80, 90 aqui no Brasil, no caso. Já voltamos. Voltando com o Cine Clube Matinal. E para fechar o programa de hoje, cheio de indicações, nós saímos da Argentina e voltamos para o Brasil, como anunciamos antes. Vamos falar de uma estreia de um documentário bem interessante chamado Cazuza, Boas Novas. O filme faz um retrato bem específico de um período do final da vida do Cazuza, entre 1987 e 1989, que é o momento que ele descobriu que ele estava com AIDS, né? Ele era soropositivo, mas um período, ao mesmo tempo, obviamente, muito dramático, muito duro, né, na trajetória desse artista, mas, ao mesmo tempo, um período muito criativo, até por conta disso, talvez, do Cazuza. Ele estava saindo, né? Tinha saído do Barão Vermelho, banda que ele fundou, um dos criadores, né? E estava na carreira solo. Ele lançou 3 discos nesse período, fez mais de 40 apresentações de um show chamado O Tempo Não Para, que nós assistimos, e foi um show histórico. Ele cantava muito bem, apesar de estar muito doente, estava com a voz muito boa e muito criativo. E o filme tem depoimentos gravados atualmente com parceiros, amigos, parentes, né, artistas que conviveram com o Cazuza, e cenas de época muito preciosas, né, Marcelo? É um filme muito interessante como registro desse artista e desse período da vida dele. Sim, o legal do filme, assim, apesar de contar uma história que ela tem sido recorrente assim, nos últimos anos, assim, da biográfico do Cazuza, esse recorte que o filme dá muito específico, como tu disse, no final da vida, ele é feito a partir de imagens de arquivos pessoais de amigos do Cazuza, principalmente o saxofonista, o Jorge Israel, que tinha o hábito de gravar vários encontros dessa turma, e o Nilo Romero, que é o diretor do filme e era músico do Cazuza. Então diretor musical também do último ele show era dele, né? O letrista, ele é coautor de algumas músicas do Cazuza, era um cara muito inserido nessa turma assim, do rock brasileiro dos anos 80. Então ele recuperou esse material de arquivo, muita coisa de imagem, enfim, entrevistou pessoas que foram realmente presentes e relevantes nessa trajetória do Cazuza para construir esse final de vida, assim como tu disseste. Ao mesmo tempo tu ter um diagnóstico que na verdade que não era público, né? E o documentário mostra isso, né? Das negativas sucessivas que todo mundo via que o Cazuza estava doente, mas ele próprio negava, né? A questão da AIDS, né? Essa entrevista histórica que a gente vê aí com a Marília Gabriela foi um desses episódios que estava evidente, assim, que ele estava com problema, mas ele continuava negando. E até a exposição pública lá naquela reportagem da Veja, né? Que se tornou muito polêmica no Brasil. E eu acho que o filme cumpre bem essa fase de destacar. Tem momentos que tem sequências musicais, assim, que isso que eu acho legal também, né? Que as músicas são mostradas se não na íntegra, boa parte delas desse show. Às vezes na íntegra mesmo, é interessante. Isso é legal, né? Não tem esses cortes, assim, então a gente pode acompanhar várias músicas, assim, das interpretações que são, de fato, inéditas, que são desses registros pessoais, né? Com uma câmera única ali no palco, ali do Circo Voador, do Canecão, de lugares dos teatros onde o Cazuza apresentou esses shows derradeiros dele. E é muito, muito, muito bacana, assim, esse resgate histórico e memorialístico, assim. E aí tem depoimentos, né, de nomes como a Lucinha Araújo, que é a mãe, né, do Cazuza, e nomes, artistas como Gilberto Gil, como Frejá, o Léo Jaime, o Jorge Israel e o Ney Matogrosso, que teve um romance, né? Ele foi namoraram ele e o Cazuza durante um tempo, e o Ney também dirigiu
fez a direção musical desse show antológico, foi O Tempo Não Para, o último show do Cazuza. E é curioso, né, Marcelo, que o Cazuza Boas Novas, esse documentário está entrando em cartaz nesta quinta-feira, nessa semana, nos cinemas brasileiros. Ele chega com um filme que ainda está em cartaz ainda em vários cinemas, que é um sucesso, a cinebiografia do Ney Matogrosso, O Homem com H, nós já falamos aqui. Tá nas plataformas também. E também já está nas plataformas, e é um filme que também aborda numa parte dele, ele conta esse relacionamento, essa proximidade afetiva, amorosa e artística entre o Ney Matogrosso e o Cazuza. Então, Cazuza Boas Novas é uma dica que a gente dá também para você ir ao cinema para assistir e recuperar. Também o filme acaba fazendo uma lembrança da efervescência da cultura pop do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, mas também do Brasil, nos anos 80, que era muito efervescente, muito interessante, e que até hoje ainda ecoa e dá seus frutos. Então, recomendamos Cazuza Boas Novas. É isso, Marcelo? Isso aí. Então tá. Esse foi o podcast Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal, está comemorando os seus 6 aninhos de vida, e é uma realização em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e com os Cine Bancários. O programa é gravado aqui no Estúdio Hall, Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerira e do Marcelo Perrone. A produção é da Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica hoje temos o Joseph Aresso. A coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Line Adolfs. A direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Então, a gente convoca vocês aí a seguir o nosso perfil do Cineclube Matinal no Spotify, na Apple Podcast, que toda quinta-feira tem um novo episódio para você acompanhar novidades, as histórias e dicas aí dos filmes e do mundo do cinema. Feito, Marcelo. Feito, foi um prazer, mais um encontro. Até a próxima, até quinta-feira que vem. Tchau. Até, tchau.